E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes do assunto do vídeo de hoje, desculpa aí pela música de corno que tá aparecendo no fundo aí provavelmente, enfim, o vizinho resolveu fazer festa com música de corno, não tem o que fazer, tem que gravar. E checa os links na descrição, tem os links para as redes sociais do canal, tem os links para apoio financeiro do canal através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, qual você pode apoiar o canal financeiramente e eventualmente comprar um isolamento acústico para que essa tragédia não aconteça. Enfim, espero que não atrapalhe o vídeo. Se atrapalhar, desculpa, mas enfim, é o que tem. Fazer o quê? Vizinho corno faz festa, a gente tem que ouvir música de corno. Então vamos lá. Meio que essa semana acabou sendo uma semana temática, né, de economia no canal, vamos dizer assim. Então eu vou encerrar, tipo, meio que o sábado aí como encerramento da semana com um vídeo temático sobre economia, porque saiu uma matéria bastante interessante, eu vou deixar o link dela. Foi na Globo mesmo, né? Enfim, né, porque é na Globo que é sempre inerentemente ruim. Ah, a Globo, tudo que a Globo posta é mentira. Não, de fato ali é verdade. A interpretação do especialista é outra questão, mas enfim, falando sobre que a inflação, desde o começo da era real, né? Ou seja, em 1994, o real perdeu uma boa quantidade do seu poder de compra. Trazendo em números, o poder de compra de R$ 100 hoje equivale a de R$ 13,91 na época que o real foi lançado. Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas aumentou tanto os preços assim? Não. Vamos começar aqui explicando para você, que estiver vendo esse vídeo, o que é inflação de verdade. A inflação ela é um fenômeno da moeda, ela é um fenômeno da expansão da base monetária sem lastro em poupança prévia. Ah, como você quer, que quer dizer isso? Quer dizer que quando o órgão emissor da moeda, ou seja, o governo, o Estado brasileiro, através do Banco Central Brasileiro, que tem o monopólio da emissão de moeda no Brasil, ele imprime moeda, ou seja, ele cria nova moeda. Isso pode ser feito imprimindo fisicamente as células, né, no caso, ou hoje, como é mais comum hoje em dia, o governo simplesmente acredita um número na sua conta. Isso foi feito, por exemplo, com o auxílio emergencial. Teve uma impressão de moeda física, porque esperava-se que aumentasse a demanda por moeda física, porém tem até matérias recentes falando que as notas de R$ 200 estão empacadas e tem mais nota de R$ 1 circulando do que nota de R$ 200, e a nota de R$ 1 não é produzida desde 2005, quase 18 anos. Por quê? Porque as pessoas estão usando basicamente o Pix. O Pix é basicamente um sistema de pagamento muito similar ao Bitcoin. O Bitcoin é feito da mesma forma que o Pix. Ele lê um QR Code lá, põe teu celular, o QR Code, pum, paga o cara. É na hora. Mas enfim, eu não vou entrar nessas tecnicalidades porque é um pouco fora do assunto do vídeo. Então, voltando para isso. Ou seja, quem é o culpado pelo seu dinheiro valer menos? Sempre foi, sempre será o órgão emissor de moeda. E há muitos séculos, basicamente, a humanidade delegou isso para Estado. Isso já causou queda de civilizações. Por exemplo, Roma caiu por causa de fraude monetária. Na época era mais complexo fraudar, porque o padrão era o padrão baseado em moedas de ouro. Ou seja, você tinha moeda de ouro, você tinha que raspar um pouco da moeda de ouro. Você passava uma lei lá dizendo que tem 5 gramas de ouro, mas na verdade tinha, por exemplo, 4,5. Mas enfim, eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, falando sobre a queda de Roma, como a inflação contribuiu, mas só para vocês terem uma noção. Hoje em dia é muito mais fácil para político fraudar moeda. Ele simplesmente cria um número na conta, diz que existe, empresta para banco, bancos emprestam para pessoas e está feita a fraude. É isso que levou o real a perder, de sair de R$ 100 para R$ 13,94. Mais de, pelas minhas contas, dá 86,6% de perda de compra, ou 87,94%, alguma coisa, enfim, não sei muito bem, não sou de humanas, sou de exatas. Aliás, não sou de exatas, sou de humanas, sou da parte mais filosófica da economia, vamos colocar assim. Então, quem você tem que culpar? Você tá chegando no mercado, você, dona de casa aí que estiver vendo, fala, puta, meu dinheiro tá valendo bem menos, eu tô chegando no mercado e não tô comprando mais nada. A culpa é do órgão emissor de moeda, ou seja, existe uma quadrilha no Brasil chamada Banco Central, e esse é o termo mesmo, é uma quadrilha, porque o que é uma quadrilha? É uma organização de pessoas que se reúnem para cometer crimes, e impressão de moeda é crime. É um crime chamado fraude, basicamente, porque você está fraudando as pessoas que estão usando aquela moeda, porque elas confiam que você, enquanto órgão emissor, não vai fraudar a moeda. Então, portanto, bancos centrais hoje, da forma como eles existem, eles são quadrilhas, eles são organizações criminosas cujo objetivo é roubar você através da inflação. Ah, mas eu entendo o roubo como alguém, sei lá, com uma arma na minha cara, me roubando. Não é só essa forma de roubo. A inflação é um roubo muito mais danoso.
as pessoas, porque as pessoas sequer percebem que estão sendo roubadas. Elas atribuem erroneamente por causa de propaganda estatal. E aí é um mecanismo perverso, porque percebe aqui, o governo ele frauda você através da quadrilha do Banco Central e ao mesmo tempo ele ensina para você que inflação é o aumento de preços. Ou seja, o governo está fraudando você duplamente. Primeiro ele frauda você monetariamente e depois ele frauda você intelectualmente, te ensinando de maneira incorreta o que é a inflação. E aí você não culpa o governo pela emissão de moeda. Você olha e fala, puta, mano, aumentou os preços, caraca, ó esse dono do mercado, filho da mãe aqui, aumentando os preços de novo. Pô, esse cara é mó ganancioso, fica subindo o preço toda hora. Esse é um pensamento comum na cabeça das pessoas. E assim, se você estiver vendo esse vídeo e você tem esse pensamento, eu não culpo você, você é vítima desse sistema. Você é simplesmente a vítima. Eu culpo quem colocou essa ideia na sua cabeça. Quem colocou isso aqui na sua cabeça é o culpado, é o criminoso. Então é um sistema perverso. Por quê? Porque você tem as pessoas sendo ensinadas de maneira errada, de maneira incorreta o que é a inflação, o que legitima as pessoas a não entenderem o que é a inflação e culparem erroneamente os empresários, que também são tão ou mais vítimas da inflação quanto você, que compra os itens dele. Porque o empresário ele acaba tendo que reajustar os preços dele, porque ele simplesmente não consegue pagar salário, essas coisas, com a quantidade de moeda que ele recebe de você, o comprador. Porque a moeda dele também está desvalorizando, não é só a sua moeda que desvaloriza quando você vai comprar alguma coisa. Se subiu o preço de alguma coisa, é porque a moeda do cara que está te vendendo aquilo, por exemplo, arroz, feijão, itens mais básicos assim de sobrevivência, ela também desvalorizou para ele. Existe uma questão que é uma equação que tem de velocidade de circulação de moeda, enfim, isso é uma coisa muito técnica, eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo, mas tem como calcular a velocidade. A inflação ela não acontece, no caso, imediatamente, assim, o governo, sei lá, imprimiu 100 bilhões de reais e, jogou na economia. Vai ter inflação imediatamente. Não, o dinheiro demora para circular e, assim, à medida que o dinheiro vai circulando, esses preços vão aumentando à medida que esse novo dinheiro vai entrando nesses setores. Então não é imediato, só que a inflação ela já acontece no momento em que o governo imprimiu a moeda. O aumento de preços, que erroneamente ensinam para você que é a inflação, ele é a consequência da causa que é a impressão de moeda. Então é isso que precisa ser entendido. Então quando contratam especialistas lá para poder falar disso, eles não falam isso. Por quê? Porque basicamente esses caras eles estão em conluio com o Banco Central. Por quê? Porque eles precisam estar em conluio com o Banco Central. Eu nunca vou trabalhar no Banco Central porque o Banco Central é uma quadrilha. E eu tô aqui nesse vídeo falando para vocês. O Banco Central brasileiro é uma quadrilha, é uma organização criminosa. Todos os seus membros deveriam estar na cadeia por fraude, pelo crime de fraude. Fraude, estelionato, enfim. Qualquer um desses crimes aí. Não sei nem como seria a tipificação penal. Provavelmente mais para fraude do que para estelionato. Só que assim, você acha que alguém que quer trabalhar no Banco Central, imagina assim, você quer trabalhar numa empresa, aí você chega pro cara que vai te contratar e fala, cara, isso aqui é uma empresa de bandido, né, uma quadrilha, eu quero trabalhar aqui. Não, você não vai fazer isso. Então o que esses caras fazem? Eles lambem as bolas dos políticos, para poder arranjar emprego. E aí, de novo, volta naquela espiral que eu tô falando. Você é ensinado que inflação é errado, o que inflação é errado, o conceito de inflação de maneira errônea, você legitima a impressão de moeda, você culpa o empresário e o ciclo se fecha. Fica uma espiral basicamente de ignorância, e eu não estou dizendo assim, chamando as pessoas que defendem isso de ignorância. Estou dizendo que assim, ignorância no sentido de que você não sabe o que é e você não tem culpa por isso, como eu falei anteriormente no vídeo. Você é tão vítima disso quanto qualquer outra pessoa que tem essa mentalidade. O problema é que a informação do que é realmente a inflação, do que é o entendimento da inflação, ela não era tão difundida. Graças a Deus hoje nós temos a internet, canais como o meu aqui explicando o que é a inflação de verdade, apontando o dedo para os verdadeiros culpados. E é complicado das pessoas quebrarem essa espiral de ignorância, porque é uma coisa que está enraizada na vida delas inteira. Eu espero honestamente com esse vídeo contribuir para isso. E se você quiser alguma dica de leitura, eu recomendo você dar uma lida no livro Intervencionismo, do Ludwig von Mises. Tem um capítulo que fala especificadamente de inflação. Se você não quiser ler esse livro, eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um vídeo meu, já é um pouco antigo, mas é um vídeo mais longo, mais teórico, enfim, que eu faço uma leitura comentada desse capítulo. Então se você não quiser ler o capítulo, enfim, tem o vídeo de eu lendo esse capítulo e comentando, é um vídeo um pouco mais aprofundado, bem maior, ele tem cerca de meia hora. Então, se você se interessar por esse assunto, você pode ir lá no canal. Esse vídeo aqui é mais básico, é mais para afirmar o que é essa questão. Então, assim, isso posto, só para não passar sem uma solução, o que tem que ser feito para poder combater a inflação? Primeiro, a coisa mais importante é o que eu estou fazendo aqui, é se propor às pessoas a chegarem e explicarem o que é a inflação, para as pessoas falarem, olha só, a inflação é por causa da quadrilha chamada Banco Central,
Então, como é uma quadrilha, a existência dessa quadrilha tem que ser combatida. Então, para isso você precisa fazer uma coisa que é bastante complexa, que é retirar o monopólio de emissão de moeda do Estado. Isso precisa ser feito imediatamente, o quanto antes. Cada segundo que o Estado está com monopólio de emissão de moeda, é ele imprimindo mais moeda, causando mais inflação, causando mais pobreza, causando mais destruição econômica. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Se fosse fácil, teria sido feito. Então, é um processo demorado, é pela via cultural, é canais como o meu, como outros canais aí libertários, explicando para vocês, falando, ó, você está sendo fraudado por uma quadrilha e você precisa entender que você está sendo fraudado por uma quadrilha, então defenda a extinção dessa quadrilha. É basicamente as pessoas mudando a mentalidade e aí isso reflete em mudanças no ordenamento social, vamos colocar assim. A segunda forma de combater isso é voltar ao padrão ouro, basicamente, ou algum padrão de algum metal escasso, ou talvez até mesmo um padrão Bitcoin, por exemplo, alguma moeda que seja inerentemente escassa, ou tenha lastro em algum metal escasso. O Bitcoin é inerentemente escasso, só haverão 21 milhões de unidades de Bitcoin, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Um dia eu faço um vídeo explicando Bitcoin com mais detalhes. E, por exemplo, o ouro tem uma quantidade finita de ouro na Terra. Você não tem como ficar minerando ouro infinitamente, imprimindo novos ouro, porque não existe. Uma vez que chegar ao fundo da reserva de ouro, sei lá, por exemplo, 50 bilhões de toneladas de ouro, um exemplo aqui. Aí chegou naqueles 50 bilhões de toneladas, ou você acha novo ouro, ou senão é aqueles 50 bilhões de toneladas. Obviamente deve ter muito mais, mas enfim, são exemplos para quem entendeu isso. É uma das formas, uma das formas. É fácil? De novo, se fosse fácil já teria sido feito. Já foi assim no passado? Sim, já foi assim no passado. Para quem quiser acompanhar, de curiosidade, chequem os gráficos antes de 1971, que é quando os Estados Unidos saiu do padrão ouro. Vejam como a expansão da base monetária ela era estável e ela faz assim. O gráfico ele tá aqui, ele faz isso. Ou seja, basicamente depois de 1971, quando houve a abolição do padrão ouro de fato, com o presidente Nixon, um dos maiores criminosos, um dos maiores bandidos da história da humanidade, que já um dos seres mais asquerosos que já pisou na Terra. Ele é nível Stalin, Hitler, Mao Tse, ele é nesse nível, tá? Pra vocês entenderem o tamanho do crápula que foi esse cara. É o que aconteceu lá em 1971, que vem reverberando nos últimos 51 anos, mais ou menos. É a era da inflação, dos bancos centrais imprimindo descontroladamente. Outra medida também que tem que ser feita é, como eu falei, se as pessoas estão cometendo crimes, elas precisam ser presas, então membros dessa quadrilha chamada Banco Central precisam ser presos. E as pessoas que estão defendendo essas ideias, esses pseudo-economistas, eles têm que ter o diploma deles de economista caçado, porque eles não são economistas, eles são malucos propondo a Terra plana. É como se você tivesse um físico falando, gente, olha só, eu vou fazer um experimento aqui para provar que a Terra é plana, tá? A Terra é plana, eu sou físico aqui, ó, o meu diploma. E o cara realmente é formado em física, mas defende Terra plana. Então, um economista que defende impressão de moeda é um físico que defende Terra plana. Pra vocês entenderem o nível de burrice de um cara desse. Só que assim, o físico que defende Terra plana ele não vai causar mal para ninguém. Agora, um economista que defende impressão de moeda, ele tá deixando você mais pobre. Então, é algo para se pensar. Então, não é só uma opinião burra dele, é uma opinião burra dele que se reverbera pelo fato de ele ter essa opinião burra. Ele comete um crime com base nessa opinião burra e aí deixa de ser uma opinião burra e passa a ser uma agressão às pessoas. É que nem você, por exemplo, defender o tiozinho do bigode. Você fala assim, eu defendo o tiozinho do bigode, eu acho que o tiozinho do bigode tava certo. Aí daí você vai lá, por causa que você defende o tio do bigode, você, sei lá, agride um homossexual, um negro. Aí você não tá mais só, tipo, defendendo uma ideia, você tá agredindo pessoas. É a mesma coisa com um economista que defende a impressão de moeda e, de fato, quando ele tem a oportunidade, ele faz isso. Então, esse tipo de indivíduo tem que ir parar na cadeia, porque, sinceramente, já deu de tolerância com esse tipo de gente burra e inculta que fica defendendo pobreza em massa para as pessoas. Mas, enfim, esse é o vídeo aí que eu queria trazer hoje. Acabou meio que sendo uma semana temática de economia. Se você gostou meio que, sei lá, não foi planejado, mas foi o que acabou acontecendo. Deixa um like aí no vídeo. Comenta aquele cheguei tradicional aí que eu peço pro pessoal, para quem chegou no final do vídeo. Deixa sua opinião aí se você achou legal, de repente assim, ter outras semanas temáticas assim, só uma semana inteira só com um tema em específico. Como eu disse, não foi planejado, mas acabou saindo. E amanhã, não dá pra ver aqui, mas vai ter a leitura comentada do capítulo 1, 2 e 3 do livro Uma Teoria do Socialismo e Capitalismo do Hoppe. Então colhem aí que amanhã é dia de leitura comentada. Mas é isso pelo vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Checa os links na descrição, se inscreve no canal, toca no sininho, compartilha, enfim, toda aquela coisa que você sabe que tem que fazer no YouTube. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.